A terra entre rios, como era conhecida a região da Mesopotâmia, floresceu onde hoje se encontram o Iraque moderno e partes da Síria, Turquia e Irã. Limitada pelos rios Tigre e Eufrates, essa área foi um dos berços da civilização, dando origem a sociedades complexas, sistemas de escrita, códigos legais e estruturas políticas milenares. Ao longo de milênios, povos diversos construíram, dominaram e caíram nessa terra fértil que testemunhou o surgimento das primeiras cidades da humanidade. No alvorecer da história, antes mesmo da invenção da escrita, tribos nômades já habitavam a região, colhendo os frutos da natureza e, eventualmente, descobrindo que os rios, além de fonte de alimento, eram canais naturais de irrigação. Com o passar dos séculos, as comunidades foram se fixando, desenvolvendo técnicas de agricultura, domesticando animais e construindo habitações rudimentares. A transição do nomadismo para a sedentarização marcou o início da Revolução Agrícola, um dos maiores marcos da história humana. À medida que os campos se tornavam mais produtivos, os grupos humanos aumentavam em número e complexidade. As primeiras vilas foram surgindo, e com elas, as primeiras disputas por recursos, por terras férteis e por rotas de comércio. Entre os mais antigos assentamentos da região estão Eridu e Uruk, que por volta de 3.900 a.C. já despontavam como centros urbanos com sistemas organizados de liderança e religião. Uruk, em particular, cresceu de maneira impressionante, sendo considerada a primeira verdadeira cidade da história. Suas estruturas de tijolos de barro moldavam templos e palácios dedicados a deuses locais, especialmente a deusa Inanna. Nessa fase, surgia também a escrita cuneiforme, um dos legados mais duradouros da Mesopotâmia. Inicialmente utilizada para fins contábeis e administrativos, a escrita evoluiu para registrar mitos, leis e crônicas reais. A sociedade sumeriana se consolidou como a primeira civilização da Mesopotâmia. Os sumérios foram os pioneiros em diversos campos. Criaram sistemas de irrigação sofisticados, dividiram o tempo em unidades que ainda usamos hoje, como a hora de 60 minutos, e estabeleceram as bases para uma vida urbana organizada. Os templos, chamados zigurates, tornaram-se o centro das cidades-estado sumérias, combinando funções religiosas, administrativas e econômicas. Cada cidade tinha seu próprio deus patrono e governava de forma autônoma, frequentemente entrando em conflitos com outras cidades vizinhas. Apesar da fragmentação política, havia uma identidade cultural comum que unia essas comunidades. A religião era politeísta e antropomórfica, com deuses que possuíam virtudes e defeitos humanos. As oferendas e rituais tinham o objetivo de manter a harmonia entre os mortais e as divindades, que eram vistas como forças controladoras do destino e dos fenômenos naturais. Com o tempo, as tensões entre as cidades sumérias culminaram em guerras territoriais, levando ao surgimento de líderes militares que também assumiram papéis políticos. Um desses líderes foi Lugalzagesi, rei de Umma, que por volta de 250 a.C. unificou grande parte da Suméria sob seu comando. No entanto, sua hegemonia foi de curta duração. Surgiu então Sargão de Acade, um governante semita que derrubou Lugalzagesi e fundou o Império Acádio, considerado o primeiro império da história. Sargão estabeleceu sua capital em Acade, cuja localização exata ainda é desconhecida, mas sua influência se estendeu por toda a Mesopotâmia e além. O reinado de Sargão representou uma nova era, a centralização do poder, o uso sistemático da força militar e a administração de vastos territórios multiétnicos. O Império Acádio marcou o início de uma dominação cultural e linguística
semita sobre as tradições sumérias, embora muitas dessas tradições fossem preservadas e integradas ao novo sistema. A língua acádica passou a coexistir com o sumério nos registros escritos, enquanto os deuses eram fundidos ou adaptados a novos cultos. Os sucessores de Sargão mantiveram o império por cerca de um século, mas ele acabou colapsando devido a uma combinação de fatores: revoltas internas, invasões de povos nômades como os Guti e possíveis mudanças climáticas que afetaram a agricultura. Com a queda do Império Acádio, a Mesopotâmia entrou em um período de fragmentação e instabilidade. Apesar do colapso político, a herança sumério-acádica permaneceu viva nas cidades-estado que ressurgiram na região sul, dando origem ao chamado Renascimento Sumério. Um dos centros mais importantes desse período foi a cidade de Ur, sob o reinado de Ur-Nammu, que fundou a terceira dinastia de Ur. Este governante é conhecido por ter promulgado um dos primeiros códigos legais da história, o Código de Ur-Nammu, anterior ao famoso Código de Hammurabi. Durante seu governo, houve uma retomada do poder central, grandes projetos de construção, reformas administrativas e fortalecimento do culto aos deuses. O zigurate de Ur, dedicado ao deus Lua Nana, é um dos exemplos mais impressionantes da arquitetura dessa época. A terceira dinastia de Ur tentou restaurar a glória da antiga Suméria, mas, assim como os impérios anteriores, foi minada por pressões internas e externas. As fronteiras eram constantemente ameaçadas por povos seminômades, como os amoritas, que eventualmente se infiltraram na região e passaram a dominar algumas cidades importantes. Com a queda de Ur por volta de 2000 a.C., a Mesopotâmia passou por mais um período de descentralização. Foi nesse contexto que a cidade de Babilônia começou a ganhar destaque sob o domínio dos amoritas. Inicialmente uma cidade modesta, Babilônia cresceu em importância até alcançar o ápice durante o reinado de Hammurabi, no século XVIII a.C. Hammurabi foi um dos governantes mais emblemáticos da história mesopotâmica. Seu governo foi marcado por uma série de campanhas militares que expandiram os domínios da Babilônia e consolidaram seu poder sobre a Mesopotâmia central e meridional. Mas seu maior legado foi a compilação de um extenso código legal que ficou conhecido como o Código de Hammurabi. Escrito em tábuas de argila e inscrito em estelas, o código não apenas estabelecia normas de conduta, como também refletia uma concepção moral e jurídica sobre justiça, hierarquia social e responsabilidade. As leis tratavam de temas como propriedade, comércio, casamento, herança, escravidão e punições, muitas vezes severas, baseadas no princípio da reciprocidade. Sob o reinado de Hammurabi, Babilônia tornou-se não apenas um centro político e jurídico, mas também cultural e religioso. O deus Marduk, patrono da cidade, foi elevado ao status de divindade suprema dentro do panteão mesopotâmico. Essa centralização religiosa reforçava a legitimidade do poder babilônico, ao mesmo tempo em que consolidava uma identidade comum entre os diversos povos sob o domínio de Hammurabi. Após sua morte, porém, seus sucessores não conseguiram manter o império intacto. Pressões externas, especialmente de povos como os cassitas e os hititas, provocaram o declínio da Babilônia, que foi saqueada por volta de 1595 a.C. pelos hititas. Em seguida, os cassitas tomaram o controle e governaram a cidade por séculos. O domínio cassita foi duradouro, mas relativamente pacífico, marcado por estabilidade administrativa e continuidade das tradições culturais babilônicas. Enquanto isso, ao norte da Mesopotâmia, outra potência crescia silenciosamente: Assur. A cidade que deu nome ao Império Assírio começou como um pequeno centro comercial
às margens do rio Tigre, mas aos poucos foi se consolidando como força militar e política. A ascensão dos assírios marca uma nova fase na história da Mesopotâmia, com destaque para sua organização militar, políticas expansionistas e técnicas de dominação que iriam redefinir o equilíbrio de poder na região. A ascensão dos assírios ao norte da Mesopotâmia transformou a balança de poder na região. Diferentemente dos sumérios e babilônios, os assírios desenvolveram uma sociedade fortemente militarizada desde cedo, aproveitando sua localização estratégica para dominar rotas comerciais e controlar territórios ao redor do curso superior do rio Tigre. Com o passar dos séculos, Assur, sua cidade principal, cresceu não apenas como um centro religioso, mas como a base de uma potência em expansão. Ao longo do segundo milênio a.C., os reis assírios começaram a conduzir campanhas militares sistemáticas contra povos vizinhos, impondo tributos e exigindo submissão. Essa estratégia seria aprimorada ao ponto de transformar o Império Assírio no mais temido e eficiente aparelho militar da antiguidade. Durante os séculos XIV e XIII a.C., o Império Assírio Médio começou a tomar forma, com reis como Assur-uballit-pipriri, estabelecendo alianças, derrubando rivais e expandindo seus domínios, até áreas anteriormente controladas pela Babilônia. Os assírios adotaram uma abordagem pragmática em relação à administração imperial. Deportavam populações inteiras para evitar revoltas, criavam redes de estradas e fortalezas para a movimentação rápida do exército e implantavam governadores, leais nas regiões conquistadas. Essa tática de deslocamento populacional, por mais brutal que fosse, contribuiu para a difusão da cultura assíria e o fortalecimento do controle sobre territórios vastos e étnica e linguisticamente diversos. Nuri, entanto, por volta de 1200 a.C., o mundo antigo passou por uma série de convulsões conhecidas como o colapso da Idade do Bronze. Civilizações inteiras, como os hititas na Anatólia e os micênicos na Grécia, ruíram em um curto intervalo de tempo. A causa exata desse colapso é debatida até hoje, envolvendo fatores como mudanças climáticas, migrações em massa, terremotos e o surgimento dos misteriosos povos do mar. A Mesopotâmia não escapou desse processo. O Império Assírio Médio enfraqueceu e a Babilônia entrou em declínio. No sul, os elamitas, originários da região do atual Irã, aproveitaram o momento para saquear cidades e impor sua influência. Apesar do caos, a região não colapsou completamente e, ao longo dos séculos seguintes, viu ressurgir potências com capacidade de restaurar a ordem. Foi apenas no século IX a.C. que os assírios ressurgiram com força total, dando início ao chamado Império Neo-Assírio. Esse período marcaria o auge do poder mesopotâmico em termos de extensão territorial, sofisticação administrativa e brutalidade militar. Reis como Assur-Nasir-Pal II, Tiglat-Pileser III, Sargão II, Senaqueribe e Assurbanipal construíram um império que se estendia do Golfo Pérsico até o Egito, passando por toda a Mesopotâmia, Síria, Levante e partes da Anatólia. Os exércitos assírios eram altamente treinados, disciplinados e inovadores. Utilizavam armas de ferro, arites, torres de cerco e cavalaria organizada em unidades permanentes. Suas campanhas eram calculadas e impiedosas. Cidades que resistiam eram destruídas por completo e seus habitantes mortos ou deportados. A propaganda real assíria fazia questão de documentar essas ações com riqueza de detalhes. Relevos em palácios e inscrições em estelas narravam os feitos dos reis, descrevendo a quantidade de inimigos mortos, cidades arrasadas e tributos conquistados. Essas representações serviam tanto para intimidar quanto para legitimar o poder,
real perante os súditos e os deuses. Assur-Nazir-Pal II construiu um novo centro administrativo em Kalhu, atual Nimrud, onde grandes palácios com relevos impressionantes retratavam cenas de guerra, caça e cerimônias religiosas. A cidade foi adornada com zigurates, templos e obras de arte que refletiam a riqueza obtida por meio do tributo das nações conquistadas. Senaqueribe, outro monarca importante, é lembrado por sua destruição da Babilônia em 689 a.C., após uma série de revoltas. Essa decisão, embora eficaz em curto prazo, foi altamente controversa e considerada um sacrilégio, pois Babilônia era vista como uma cidade sagrada. Seu filho e sucessor, Esarhaddon, procurou reverter essa impopularidade, reconstruindo a cidade e adotando uma política de reconciliação. Esarhaddon também iniciou uma das campanhas mais ambiciosas do Império, a invasão do Egito. Por um curto período, os assírios dominaram o Vale do Nilo, embora esse controle tenha se mostrado insustentável no longo prazo. O último grande rei assírio, Assurbanipal, ficou conhecido não apenas por suas conquistas militares, mas também por seu interesse pelo conhecimento. Durante seu reinado, estabeleceu em Nínive uma das maiores bibliotecas do mundo antigo, reunindo milhares de tábuas de argila com textos religiosos, científicos, literários e administrativos. Essa biblioteca foi fundamental para a preservação de obras clássicas da Mesopotâmia, incluindo a famosa Epopeia de Gilgamesh. Apesar do brilho cultural e da força militar, o Império Assírio começou a ruir no final do século VII a.C. A administração de um território tão vasto, combinada com pressões internas e o ressentimento das populações dominadas, criou um ambiente de instabilidade. Revoltas e alianças entre inimigos comuns se intensificaram. Os caldeus, um povo semita do sul da Babilônia, se aliaram aos medos, originários da região do atual Irã. Juntos, lançaram uma ofensiva que culminaria na destruição de Nínive em 612 a.C., marcando o fim do Império Assírio. Esse evento foi tão traumático que a memória da Assíria foi praticamente apagada da história por séculos. Sobre as ruínas do Império, surgiu uma nova potência, o Império Neobabilônico, sob liderança dos caldeus. A Babilônia renasceu, com força e esplendor, especialmente durante o reinado de Nabucodonosor II, que governou entre 605 e 562 a.C. Nabucodonosor é um dos nomes mais famosos da antiguidade, tanto por sua atuação militar quanto por suas obras monumentais. Ele reconstruiu a cidade de Babilônia, erguendo muralhas colossais, templos dedicados a Marduk e o lendário Zigurate Etemenanque, que muitos estudiosos acreditam ter inspirado a história da Torre de Babel. Mas talvez a obra mais célebre associada ao seu nome sejam os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Embora a existência real desses jardins ainda seja tema de debate, os relatos descrevem uma estrutura magnífica com terraços ajardinados, irrigados por um engenhoso sistema hidráulico, projetados supostamente para agradar a esposa do rei, saudosa de sua terra natal montanhosa. Nabucodonosor também é conhecido por suas campanhas militares contra o reino de Judá, que resultaram na destruição de Jerusalém em 586 a.C. e na deportação da elite judaica para a Babilônia, episódio que ficou conhecido como o Cativeiro Babilônico. Esse evento teve profundas consequências na história do povo judeu, influenciando sua identidade, sua religião e sua literatura. Durante o reinado de Nabucodonosor, a Babilônia alcançou seu apogeu em termos de riqueza, influência e desenvolvimento cultural. A cidade era um verdadeiro símbolo de poder e sofisticação,
A astronomia e a matemática foram desenvolvidas com precisão notável. Os escribas registravam fenômenos celestes, interpretavam sonhos e mantinham arquivos meticulosos da vida administrativa e religiosa. A arte babilônica refletia uma estética refinada, com relevos detalhados, cerâmicas esmaltadas e esculturas que transmitiam tanto a grandiosidade quanto o controle absoluto dos reis. A religião continuava central na vida pública e privada. Marduk permanecia como o Deus Supremo, e seu templo, o Esagila, era o centro espiritual do império. As festas religiosas, como o Akitu, marcavam o ciclo agrícola e reforçavam a autoridade divina dos reis. Contudo, a glória do Império Neobabilônico durou pouco. Após a morte de Nabucodonosor, o império foi governado por sucessores fracos e impopulares, como Nabonido, cuja decisão de se afastar da adoração tradicional de Marduk e promover o culto ao deus Luasim gerou descontentamento entre a elite sacerdotal e a população. Esse descontentamento, somado à ascensão de uma nova potência ao leste, selaria o destino da Babilônia. O Império Persa, liderado por Ciro o Grande, crescia de forma acelerada, unificando os povos medos e persas sob uma liderança hábil e estratégica. Ciro conquistou a Babilônia em 539 a.C., praticamente sem resistência, após garantir que manteria as tradições locais e restauraria os cultos religiosos suprimidos por Nabonido. Sua entrada em Babilônia foi celebrada como uma libertação, e os próprios sacerdotes apoiaram sua ascensão. O domínio persa sobre a Mesopotâmia marcou o fim da autonomia política das grandes cidades mesopotâmicas, mas não apagou sua importância cultural e administrativa. Os persas aproveitaram a estrutura burocrática existente e continuaram utilizando o sistema de escrita cuneiforme para registros oficiais. Babilônia manteve-se como centro intelectual e religioso por séculos, embora seu papel político estivesse subordinado ao Império Aquemênida. Com o tempo, porém, o cuneiforme deixou de ser utilizado. A língua suméria desapareceu da memória popular, e as antigas tradições foram sendo gradualmente substituídas ou absorvidas por culturas dominantes. Com a conquista persa sob Ciro o Grande, a Mesopotâmia entrou numa nova fase histórica em que passou a fazer parte de um império ainda mais vasto, o Império Aquemênida. Diferente de seus predecessores assírios e babilônicos, os persas administraram seus domínios com relativa tolerância cultural e respeito às tradições locais. Ciro foi hábil ao se apresentar, não como um conquistador estrangeiro, mas como um libertador e restaurador da ordem, ganhando o apoio da elite sacerdotal e da população. A Babilônia, longe de ser destruída ou marginalizada, foi transformada em uma satrapia ou província administrativa, mantendo sua importância como centro cultural, religioso e econômico do Império Persa. Os templos continuaram funcionando, as cerimônias religiosas foram respeitadas e a administração local permaneceu relativamente intacta. Isso permitiu uma certa continuidade cultural mesopotâmica, mesmo sob domínio estrangeiro. A administração aquemênida era altamente organizada. Dividido em satrapias, o império mantinha uma rede de comunicações e fiscalização extremamente eficiente. Um sistema de estradas ligava as partes mais distantes e os olhos e ouvidos do rei, espiões e inspetores do governo central, garantiam que os sátrapas locais se mantivessem leais a Persépolis. Na Mesopotâmia, esse sistema foi particularmente eficaz, pois se aproveitou de séculos de tradição burocrática já estabelecida. Registros administrativos, tributos, obras públicas e controle populacional eram mantidos com precisão e os escribas continuaram a exercer papel fundamental
na manutenção do aparato estatal. Ainda que o cuneiforme começasse a ceder espaço para o aramaico como língua franca do Império, os arquivos e a documentação legal seguiam ativos por um tempo. A religião mesopotâmica também foi parcialmente preservada. Os deuses tradicionais, especialmente Marduk, continuaram sendo venerados e os festivais religiosos foram mantidos com certo patrocínio do novo governo. Essa política de respeito às tradições contribuiu para a estabilidade da região durante o domínio persa. No entanto, lentamente, a antiga cultura começou a se diluir sob o peso da integração imperial. O aramaico tornou-se dominante no dia a dia, enquanto o cuneiforme ficou restrito a ambientes religiosos e eruditos. A escrita, que outrora era viva e usada em amplos setores da sociedade, passou a ser cada vez mais restrita a escribas especializados. A conexão direta com as tradições mais antigas começava a se perder, mesmo que o cotidiano seguisse com traços profundos da herança sumério-acádica. Durante os séculos que se seguiram, a Mesopotâmia permaneceu sob o domínio dos persas, até o surgimento de um novo conquistador vindo do oeste, Alexandre o Grande. Em 331 a.C., após vencer o exército persa na Batalha de Gaugamela, Alexandre entrou na Babilônia, onde foi recebido como herói. Os babilônios, desgastados pelo domínio persa e cientes da fama de Alexandre como patrono das culturas conquistadas, abriram seus portões sem resistência. O jovem rei macedônio reconheceu a importância simbólica da cidade e rapidamente se aliou às elites locais, restaurando templos e participando de cerimônias religiosas tradicionais. Sua tentativa de se apresentar como sucessor legítimo dos antigos reis mesopotâmicos incluía a adoção de trajes, títulos e práticas administrativas locais, em uma estratégia de fusão cultural que marcaria todo o seu império. Alexandre chegou a planejar a reconstrução completa da Babilônia, mas sua morte repentina em 323 a.C. interrompeu qualquer projeto de longo prazo. Seu império foi dividido entre seus generais, os chamados diádocos, e a Mesopotâmia ficou sob controle dos Seleucidas, descendentes de Seleuco I Nicator. A capital foi deslocada para novas cidades fundadas segundo os moldes gregos, como Seleucia, no Tigre, que logo se tornou um importante centro comercial e administrativo. Babilônia, apesar de ainda ser um símbolo do passado glorioso, entrou em declínio. A influência grega se expandiu rapidamente com a introdução da língua, filosofia, arte e urbanismo helenísticos. Mesmo assim, traços da cultura babilônica continuaram vivos, especialmente nos campos da astronomia e da astrologia, áreas em que os mesopotâmicos já eram notórios mestres. Durante o período helenístico, a astronomia babilônica atingiu seu auge em termos de sofisticação técnica. Observações sistemáticas dos céus permitiram previsões extremamente precisas de eclipses, fases da Lua e movimentos planetários. Tais conhecimentos, registrados em tábuas de argila, foram posteriormente transmitidos aos gregos e romanos, influenciando profundamente o desenvolvimento da ciência ocidental. As escolas de astronomia de Babilônia se mantiveram ativas mesmo sob domínio estrangeiro e seus métodos matemáticos permaneceram respeitados por séculos. Mas, fora dessas áreas especializadas, a antiga Mesopotâmia parecia cada vez mais um vestígio arqueológico vivo, com sua língua e religião sendo lentamente substituídas pelas culturas dominantes. Com o enfraquecimento dos Seleucidas, a Mesopotâmia caiu nas mãos do Império Parta, que trouxe uma nova camada cultural e administrativa à região. Os partas, originários do Irã, governavam com uma estrutura descentralizada, favorecendo a autonomia das cidades e aristocracias locais. Babilônia, embora já bastante esvaziada, continuou a existir sob domínio parta,
mas foi gradualmente eclipsada por novas cidades, como Ctesifonte, que se tornaria a nova capital imperial e o centro cultural do Oriente. O declínio da antiga cultura mesopotâmica acelerou-se nesse período. O cuneiforme praticamente desapareceu do uso cotidiano, restrito a uns poucos templos. O sumério já era uma língua morta, mantida apenas por escribas religiosos, como forma de tradição litúrgica. A dominação parta foi seguida pela ascensão do Império Sassânida, que manteve o controle da Mesopotâmia até a chegada dos árabes no século VII d.C. Os sassânidas incentivaram a revitalização da cultura persa e da religião zoroastrista, o que contribuiu para o sepultamento definitivo da tradição mesopotâmica clássica. Os templos foram abandonados, os arquivos destruídos pelo tempo e pelas guerras, e as cidades outrora grandiosas se tornaram ruínas cobertas pela areia. Quando os árabes conquistaram a Mesopotâmia, já não havia quem soubesse decifrar o cuneiforme. As histórias de Gilgamesh, Enki e Marduk estavam enterradas em tábuas de argila esquecidas em palácios arruinados. Ainda assim, a influência da Mesopotâmia jamais desapareceu por completo. Suas inovações continuaram a ressoar de forma indireta em culturas posteriores. A ideia de leis escritas, de estados centralizados, de burocracias profissionais, de tempo dividido em horas e minutos, tudo isso era legado mesopotâmico. Sua matemática, baseada no sistema sexagesimal, foi transmitida para os gregos e romanos e, com eles, para o mundo moderno. A própria ideia de civilização urbana, com ruas organizadas, zonas administrativas e centros religiosos e comerciais, teve sua gênese nas cidades sumérias. Mas o reconhecimento desse legado teve que esperar quase 2 milênios para ser redescoberto. No século XIX, arqueólogos europeus começaram a escavar as antigas cidades da Mesopotâmia. Descobertas como as ruínas de Nínive, Ur e Babilônia fascinaram o mundo ocidental. Entre os achados mais importantes estavam as bibliotecas de tábuas de argila, preservadas sob os escombros por séculos. Decifrar a escrita cuneiforme foi um desafio monumental, comparável à decifração dos hieróglifos egípcios. Os primeiros passos foram dados por estudiosos como Georg Friedrich Grotefend, que conseguiu identificar alguns nomes reais em inscrições reais. Posteriormente, o trabalho de Henry Rawlinson com a inscrição de Behistun foi decisivo para o decifrar. Avanço da tradução sistemática dos textos acadianos e sumérios. Com o tempo, os estudiosos conseguiram reconstruir línguas inteiras, traduzir mitos, crônicas e tratados administrativos. O mundo começou a perceber a profundidade da civilização mesopotâmica. Obras literárias como a Epopeia de Gilgamesh revelaram uma visão de mundo rica e complexa, com reflexões sobre a morte, o destino e a busca pela imortalidade. Leis como o Código de Hammurabi permitiram entender os valores e as estruturas sociais da época. Textos astronômicos mostraram uma ciência baseada em observações rigorosas, conectando a Mesopotâmia ao nascimento da astronomia como disciplina formal. O impacto dessas descobertas não foi apenas acadêmico, mas filosófico. Ao mergulhar no passado profundo da humanidade, a sociedade moderna passou a questionar suas origens com novos olhos. A redescoberta da Mesopotâmia também lançou luz sobre a história das religiões. Muitos estudiosos passaram a identificar paralelos entre os mitos mesopotâmicos e os textos bíblicos. Histórias como a do dilúvio, presentes na Epopeia de Gilgamesh, têm semelhanças notáveis com o relato de Noé no Gênesis. Conceitos como o Éden, a torre que alcança os céus e a queda da humanidade são ecos antigos de temas que circularam durante séculos na tradição oral e escrita da região. Esse entrelaçamento entre mito, religião e história fez com que a Mesopotâmia
fosse reconhecida como um dos principais alicerces da civilização ocidental. Mesmo com o passar dos séculos, a terra entre os rios jamais deixou de ser fértil, não apenas para a agricultura, mas para o florescimento das ideias. A sua memória, uma vez enterrada no silêncio das ruínas, ressurgiu como testemunho da engenhosidade humana. A Mesopotâmia não sobreviveu como nação ou povo, mas como um espírito ancestral que permeia a lógica das cidades modernas, as leis que regem as sociedades, a contagem do tempo, os mitos fundadores e os sonhos de eternidade. O Renascimento, de seu legado no mundo moderno, é uma vitória da memória sobre o esquecimento, da paciência arqueológica, sobre o colapso das civilizações. E assim, mesmo em silêncio, ela continua a nos contar sua história. O renascimento do interesse pela Mesopotâmia no século XIX não foi apenas um feito arqueológico, mas uma verdadeira revolução na maneira como o Ocidente compreendia sua própria história. Até então, a Bíblia era tida como a principal fonte de conhecimento sobre as civilizações antigas do Oriente Próximo. Mas, conforme arqueólogos e estudiosos decifravam as línguas cuneiformes e desenterravam cidades milenares, ficava cada vez mais claro que a Mesopotâmia representava uma civilização extremamente avançada, que antecedeu em séculos e, por vezes milênios, muitos dos elementos que mais tarde seriam atribuídos a culturas posteriores. A compreensão de que os sumérios, acádios, babilônios e assírios haviam sido os criadores de sistemas de escrita, leis codificadas, religião organizada, matemática avançada e astronomia meticulosa, forçou uma reavaliação profunda do legado humano. Essas descobertas ocorreram em um contexto de forte competição imperial entre potências europeias. A Mesopotâmia, incorporada ao Império Otomano, tornou-se foco de expedições de arqueólogos britânicos, franceses e alemães. As escavações de Austen Henry Layard em Nínive, por exemplo, revelaram os palácios assírios de Senaqueribe e Assurbanipal, incluindo relevos detalhados e a Biblioteca Real, que continha milhares de tábuas de argila preservadas em condições notáveis. A descoberta dessas bibliotecas foi fundamental para recuperar textos literários e científicos, e com o avanço da filologia assiriológica, os estudiosos conseguiram traduzir e interpretar obras como a Epopeia de Gilgamesh, os mitos da criação e os hinos aos deuses sumérios. A Epopeia de Gilgamesh, considerada o mais antigo texto literário do mundo, surpreendeu estudiosos e leitores pela sua profundidade filosófica. Nela, um rei metade homem e metade Deus embarca numa jornada em busca da imortalidade após perder seu amigo Enkidu. No caminho, encontra deuses, monstros e, por fim, a amarga realidade da morte inevitável. A narrativa, rica em simbolismos e reflexões, não apenas demonstrava a sofisticação da literatura suméria e babilônica, como também apresentava paralelos impressionantes com temas universais da condição humana. O personagem Utnapishtim, que sobrevive a um grande dilúvio enviado pelos deuses, apresenta claras semelhanças com a figura de Noé. Essas conexões entre os mitos mesopotâmicos e os textos bíblicos lançaram uma nova luz sobre a formação das tradições religiosas abraâmicas. Outro texto fundamental foi o Enuma Elish, o mito da criação babilônico, que descreve como o deus Marduk derrota a deusa Tiamat, símbolo do caos primordial, e cria o mundo a partir de seu corpo. Esse relato cósmico, além de reforçar o papel central de Marduk no panteão babilônico, oferecia uma narrativa estruturada do nascimento do cosmos, dos deuses e da humanidade. Nos templos, esses mitos não eram apenas lidos, mas encenados em festivais religiosos, transmitindo às populações
uma visão clara da ordem do universo e da legitimidade do poder real. A religião mesopotâmica estava profundamente entrelaçada com a política, e o rei era visto como representante dos deuses na terra, responsável por manter a justiça e garantir a prosperidade do reino. Paralelamente aos avanços na compreensão da literatura mesopotâmica, os arqueólogos começaram a revelar detalhes sobre a vida cotidiana dessas civilizações. As inscrições em tábuas cuneiformes registravam desde transações comerciais simples até tratados diplomáticos entre reinos distantes. Descobriu-se que os templos funcionavam não apenas como centros religiosos, mas também como instituições econômicas e administrativas. Os templos empregavam escribas, agricultores, artesãos e contadores, e mantinham registros meticulosos de produção, impostos e distribuição de recursos. A economia era baseada em trocas, mas também havia formas rudimentares de crédito, juros e contratos jurídicos. Documentos legais detalhavam acordos matrimoniais, heranças, processos judiciais e disputas comerciais, revelando uma sociedade altamente organizada e juridicamente sofisticada. Na arquitetura, os zigurates se destacavam como símbolos de conexão entre o mundo terrestre e o divino. Essas estruturas em forma de pirâmides escalonadas, construídas com tijolos de barro cozido ao sol, dominavam o horizonte das cidades e abrigavam santuários dedicados aos deuses locais. O mais famoso deles, o Etemenanque de Babilônia, era dedicado a Marduk e, segundo relatos antigos, alcançava altitudes impressionantes. Alguns estudiosos acreditam que ele possa ter sido a inspiração para o mito bíblico da Torre de Babel. As cidades mesopotâmicas eram organizadas em torno desses centros religiosos e administrativos, com bairros residenciais, áreas comerciais e sistemas de esgoto rudimentares. As casas eram feitas principalmente de tijolos de barro, com pátios internos que serviam como centro da vida familiar. A educação também era um elemento valorizado nas cidades mesopotâmicas. As escolas, chamadas de Duba, ou Casa das Tábuas, formavam escribas que passavam anos aprendendo a complexa escrita cuneiforme. Esses escribas eram essenciais para o funcionamento da burocracia estatal e para a preservação do conhecimento. Os textos escolares incluíam listas de vocabulário, provérbios, literatura épica e exercícios matemáticos. Em matemática, os mesopotâmicos demonstraram notável habilidade. Desenvolveram um sistema numérico sexagesimal que ainda influencia nosso modo de medir o tempo e os ângulos. Resolveram equações quadráticas e cúbicas e criaram tabelas astronômicas que permitiam prever eclipses e calcular os ciclos dos planetas visíveis a olho nu. A medicina também apresentava avanços significativos. Textos médicos sumério-acadianos incluíam descrições detalhadas de sintomas, diagnósticos e tratamentos. A prática médica combinava a observação empírica com elementos mágicos e religiosos. Era comum que doenças fossem atribuídas à ação de demônios ou à ira dos deuses. Mas, ao mesmo tempo, os médicos, chamados Assu, prescreviam ervas, pomadas, massagens e procedimentos cirúrgicos rudimentares. Um outro tipo de especialista, o Ashipu, atuava como exorcista, recitando encantamentos e conduzindo rituais para afastar os males espirituais. Essa integração entre religião e ciência era uma característica marcante da mentalidade mesopotâmica, em que o mundo visível e o invisível estavam em constante interação. Com a progressiva revelação desse universo tão antigo, cresceu o interesse pelo impacto da Mesopotâmia em civilizações posteriores. No campo do direito, por exemplo, códigos como os de Ur-Nammu, Lipit Ishtar e Hammurabi revelavam uma preocupação clara com a justiça, a equidade e a hierarquia social. O Código de Hammurabi, em particular,
estabelecia penas distintas para crimes semelhantes, dependendo da classe social do infrator e da vítima. Essa estrutura refletia uma sociedade rigidamente estratificada, composta por homens livres, plebeus e escravos. Ainda assim, o Código demonstrava também tentativas de proteção dos mais fracos, com artigos que tratavam do cuidado com viúvas, órfãos e devedores. Essa herança legal pode ser percebida nos sistemas jurídicos que se desenvolveram no Oriente Médio e, indiretamente, na tradição jurídica ocidental. As relações exteriores da Mesopotâmia também revelam uma rede complexa de interações com povos vizinhos. Textos diplomáticos, como os encontrados em Marley e Ebla, mostram que reinos mesopotâmicos mantinham embaixadores, negociavam casamentos dinásticos e firmavam tratados com regiões distantes como o Egito, a Anatólia e o Irã. Havia um intercâmbio constante de bens de luxo, como metais preciosos, tecidos finos, pedras semi-preciosas, cerâmicas decoradas e madeira de cedro, além de troca de ideias religiosas e tecnológicas. Esse fluxo intenso de informações e produtos contribuiu para o florescimento de uma cultura cosmopolita, principalmente nas grandes cidades portuárias do sul da Mesopotâmia, como Ur, Eridu e Lagash. Compreender a antiga Mesopotâmia é também mergulhar numa visão de mundo completamente diferente. O tempo era cíclico, os deuses eram imprevisíveis e a estabilidade dependia de manter a ordem cósmica por meio de rituais, sacrifícios e respeito às leis. Os reis não eram deuses, mas representantes deles na terra, encarregados de manter a justiça, proteger os templos e liderar campanhas militares quando necessário. O fracasso de um rei podia ser interpretado como um sinal de que havia perdido o favor divino, o que frequentemente resultava em sua deposição ou assassinato. Essa concepção influenciava toda a estrutura de poder e ajudava a manter a coesão social num mundo em que secas, enchentes, doenças e guerras eram frequentes. Ao longo do tempo, esse mundo complexo foi se apagando. Com a chegada do cristianismo e do islamismo, a herança religiosa mesopotâmica foi gradualmente substituída. As grandes bibliotecas e templos foram abandonados ou destruídos, e o conhecimento escrito nas tábuas de argila perdeu seus leitores. Durante séculos, os nomes de Gilgamesh, Enki, Inanna, Assurbanipal e Hammurabi desapareceram da memória coletiva. As ruínas ficaram cobertas por séculos de poeira e os camponeses locais sequer sabiam que caminhavam sobre os restos de uma das civilizações mais importantes da história humana. Mas a partir do momento em que os arqueólogos modernos redescobriram esse passado enterrado, iniciou-se uma verdadeira corrida para recuperar, decifrar e entender o que a Mesopotâmia ainda tinha a dizer. Ao avançar pelo tempo, os vestígios das grandes civilizações da Mesopotâmia foram progressivamente engolidos pelas mudanças políticas, pelo domínio de impérios externos e pelas areias do esquecimento. Ainda assim, antes do declínio definitivo, os últimos séculos da história mesopotâmica testemunharam um florescimento notável sob o domínio dos caldeus e, posteriormente, sob o domínio persa, seleucida e parta. Cada uma dessas etapas representou um novo capítulo na longa trajetória de reinvenção e persistência cultural da região. A Babilônia, renascida sob Nabucodonosor II, tornou-se novamente um centro de poder, cultura e religião. Foi nessa época que os Jardins Suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foram supostamente construídos, embora a real existência deles ainda seja tema de debate entre estudiosos. O que é certo, porém, é que a arquitetura babilônica atingiu novos níveis de sofisticação, com templos monumentais, muralhas decoradas com tijolos vidrados
e palácios que serviam como símbolo do poder centralizado. A ascensão do Império Neobabilônico marcou uma última tentativa de restauração da grandeza mesopotâmica. Nabucodonosor II, que governou entre 605 e 562 a.C., é lembrado por suas campanhas militares, sobretudo contra o Egito e o Reino de Judá. Foi sob seu comando que ocorreu o cativeiro da Babilônia, quando milhares de hebreus foram deportados após a destruição do Templo de Jerusalém. Essa ação teve profundas consequências religiosas e culturais, pois o contato entre os judeus e os babilônios influenciou não apenas a tradição judaica, mas também os registros históricos que alimentariam posteriormente os textos do Antigo Testamento. Nabucodonosor investiu fortemente na reconstrução da cidade da Babilônia, erguendo a famosa Porta de Estar, uma estrutura imponente coberta por azulejos azuis e decorada com imagens de leões, touros e dragões, que hoje é preservada em parte no Museu de Pérgamo, em Berlim. Essa monumentalidade tinha como objetivo não apenas glorificar os deuses e o rei, mas também projetar uma imagem de ordem, prosperidade e continuidade. No entanto, o esplendor neobabilônico durou pouco. Em 539 a.C., a cidade foi conquistada por Ciro, o grande fundador do Império Persa Aquemênida. Ao contrário de outros conquistadores, Ciro adotou uma política de tolerância religiosa e cultural, permitindo que os povos subjugados mantivessem suas tradições. Ele libertou os judeus do cativeiro e incentivou a reconstrução do templo em Jerusalém, ganhando reputação de governante benevolente. Sob os persas, a Mesopotâmia tornou-se uma satrapia importante, integrada a uma vasta rede imperial que se estendia da Índia ao Mediterrâneo. Embora a cultura persa dominasse os altos escalões administrativos, a população local continuou a praticar sua religião e a utilizar o acádio e o aramaico, que se tornaram as línguas comuns do cotidiano e da administração. A escrita cuneiforme ainda era usada em alguns contextos, especialmente religiosos, mas gradualmente foi sendo substituída por formas mais práticas de registro. O domínio persa inaugurou uma nova era de estabilidade e integração comercial. As estradas reais permitiam um trânsito eficiente de tropas, comerciantes e informações. A Babilônia permaneceu como um centro intelectual e astronômico. Os sacerdotes babilônicos, agora sob a supervisão dos governantes persas, continuaram seus estudos sobre os céus, registrando posições planetárias, eclipses e criando tabelas que impressionariam os astrônomos gregos séculos depois. A precisão de suas observações e a capacidade de prever fenômenos celestes anteciparam conceitos que só seriam retomados muito tempo depois na ciência moderna. A matemática babilônica, especialmente no que diz respeito ao uso de frações, álgebra e geometria aplicada à astronomia, manteve sua relevância, sendo consultada até mesmo por estudiosos de fora da Mesopotâmia. Com a chegada de Alexandre o Grande, em 331 a.C., a Mesopotâmia foi novamente transformada. Após a derrota dos persas, Alexandre marchou até a Babilônia, onde foi recebido como libertador. Ele sonhava em transformar a cidade em capital de seu império mundial e, de fato, passou os últimos anos de sua vida em meio aos planos de revitalização urbana e integração cultural entre gregos e povos orientais. Mas a morte prematura de Alexandre, em 323 a.C., interrompeu esses planos grandiosos. Seus generais dividiram o império e a Mesopotâmia caiu nas mãos dos Seleucidas, que estabeleceram a cidade de Seleucia, no Tigre, como novo centro administrativo. A partir desse momento, o processo de helenização se intensificou. A língua grega passou a ser usada na administração e no comércio, enquanto as elites locais
adotavam costumes e filosofias helenísticas. Ainda assim, a antiga cultura mesopotâmica não desapareceu de imediato. Continuou viva nas práticas religiosas, nos rituais agrícolas, nos calendários e no modo de organização das aldeias. Os templos ainda funcionavam, embora sob menor prestígio, e alguns escribas ainda registravam em cuneiforme tradições e observações astronômicas. Por volta do século I d.C., no entanto, a escrita cuneiforme deixou de ser usada. A última inscrição conhecida data de cerca de 75 d.C., marcando o fim definitivo de uma tradição escrita que havia perdurado por mais de 3.000 anos. Poucas civilizações humanas conseguiram manter um sistema cultural tão duradouro e influente, especialmente considerando o número de impérios e povos que se sucederam sobre o mesmo solo. O legado da Mesopotâmia se perpetuou de maneira indireta. Os mitos, leis e conhecimentos astronômicos migraram para outras culturas através de vias diversas. Os gregos, que admiravam a sabedoria oriental, os hebreus, que preservaram ecos de mitos antigos em suas escrituras, os persas, que integraram elementos administrativos mesopotâmicos ao seu império. Mesmo a filosofia grega, tida como ponto de partida do pensamento ocidental, foi profundamente influenciada por conhecimentos vindos do Oriente, muitos dos quais tinham origem nas cidades entre o Tigre e o Eufrates. A noção de que o tempo podia ser medido, que os céus seguiam padrões, que leis escritas eram superiores à tradição oral, tudo isso deve muito à mente racional e prática dos antigos mesopotâmicos. Durante a Antiguidade Tardia e a Idade Média, o mundo islâmico ocupou a região da antiga Mesopotâmia e trouxe consigo uma nova onda de desenvolvimento intelectual. Bagdá, fundada em 762 d.C., nas margens do Tigre, tornou-se um dos maiores centros de conhecimento do mundo. A Casa da Sabedoria, um instituto de pesquisa e tradução, recuperou, traduziu e preservou textos gregos, persas e indianos, e, por vezes, relíquias que tinham origens ainda mais antigas, nas civilizações da Suméria e Babilônia. A matemática, a astronomia e a medicina árabes floresceram nesse ambiente, herdeiro indireto da tradição mesopotâmica. A continuidade cultural, ainda que disfarçada sob novos idiomas e crenças, manteve vivos princípios e métodos que já existiam em formas embrionárias nos tempos de Gilgamesh e Hammurabi. A redescoberta moderna da Mesopotâmia só ocorreu após séculos de esquecimento. As civilizações clássicas conheciam vagamente a história babilônica, mas com o declínio do Império Romano e a ascensão da cristandade, grande parte do conhecimento sobre os antigos povos do Oriente foi perdida ou ignorada. Foi apenas com as viagens de exploradores no século XVIII e, posteriormente, com as escavações arqueológicas do século XIX que as ruínas começaram a falar novamente. Locais como Nínive, Assur, Uruk e Babilônia revelaram um mundo de complexidade e sofisticação que havia sido praticamente apagado da memória humana. A decifração da escrita cuneiforme por Georg Friedrich Grotefend e Henry Rawlinson abriu as portas para a leitura direta das palavras deixadas por esses povos, permitindo o renascimento de uma história que até então era contada apenas por seus inimigos ou sucessores. A partir dessas descobertas, surgiu uma nova disciplina, a Assiriologia. Bibliotecas inteiras de tábuas de argila foram organizadas, catalogadas e traduzidas. Estudiosos de diversas partes do mundo passaram a reconstruir genealogias reais, calendários religiosos, sistemas legais e, talvez o mais fascinante, as narrativas míticas e existenciais daqueles que viveram nas primeiras cidades da humanidade. A epopeia de Gilgamesh, que repousava esquecida entre os escombros de Nínive,
passou a ser estudada como obra-prima literária e filosófica. Seus temas, a amizade, o medo da morte, a busca por significado, ecoam com força ainda hoje, mostrando que, embora a Mesopotâmia tenha desaparecido fisicamente, sua alma sobrevive nas perguntas que ainda fazemos sobre o que significa ser humano. À medida que mais ruínas eram escavadas e mais textos decifrados, um novo retrato começou a emergir. O da Mesopotâmia como berço da civilização, não apenas pelo pioneirismo de suas inovações, mas pela persistência de seus valores, métodos e perguntas fundamentais. A agricultura intensiva, a vida urbana, a escrita, os impostos, a diplomacia, a astronomia, os contratos legais, os códigos morais. Tudo isso nasceu ali, e mesmo com os séculos de silêncio, essa herança ecoa nos pilares que sustentam as sociedades modernas. A Mesopotâmia pode ter desaparecido como potência política e cultural, mas sua essência permanece viva em cada traço da civilização que veio depois. O renascimento da Mesopotâmia nos estudos modernos não apenas revelou um passado soterrado por milênios de poeira, mas também modificou radicalmente a maneira como o ser humano entende a si mesmo. A noção de que a civilização teve um ponto de partida concreto, palpável, registrado em escrita e em pedra, conferiu à arqueologia e à história uma profundidade inédita. As descobertas nas planícies entre o Tigre e o Eufrates demonstraram que, muito antes de Roma, Grécia ou mesmo do Egito faraônico, homens e mulheres já organizavam a vida em sociedades complexas, com leis, comércio, religião e arte. Esse reconhecimento consolidou a Mesopotâmia como o berço da civilização, mas não como um marco isolado no tempo. Pelo contrário, ela mostrou que o avanço humano é um processo contínuo, tecido por sucessivas camadas de tentativa e erro, de adaptação ao ambiente e de construção coletiva do conhecimento. Um dos aspectos mais impressionantes da antiga Mesopotâmia é a forma como ela articulava diferentes dimensões da existência: o espiritual, o político, o econômico e o científico, de maneira integrada. Os templos, por exemplo, não eram apenas lugares de culto, funcionavam como centros administrativos, bancos, armazéns e escolas. Os zigurates, com suas plataformas elevadas que se erguiam em direção aos céus, refletiam a ambição humana de se conectar com o divino, mas também serviam como símbolos de autoridade e marcos urbanos visíveis de longe. Esses monumentos, erguidos com milhões de tijolos de barro, exigiam logística, engenharia e trabalho coordenado em grande escala. Essa capacidade de mobilização e planejamento é uma das razões pelas quais a Mesopotâmia pôde sustentar civilizações por tantos séculos, apesar das secas, das guerras e das invasões. A astronomia, desenvolvida por necessidade prática para prever inundações e definir calendários agrícolas, acabou por moldar uma das cosmologias mais sofisticadas da antiguidade. Os sacerdotes astrônomos observavam os céus com regularidade obsessiva, registrando movimentos de estrelas e planetas em tabuletas de argila, muitas das quais sobreviveram até hoje. Identificaram constelações, previram eclipses, criaram zodíacos. Essas observações não eram meramente científicas, estavam inseridas em um universo simbólico no qual os deuses se manifestavam através dos astros. Ainda assim, a precisão matemática de seus registros impressiona até os padrões modernos, sendo base para cálculos que seriam absorvidos pelos gregos e, posteriormente, pelos árabes e europeus medievais. Outro legado poderoso é o jurídico. O Código de Hammurabi, apesar de não ter sido o primeiro conjunto de leis mesopotâmicas, há outros, mais antigos, como os de Ur-Nammu e Lipit Ishtar, é o mais completo e simbólico. Gravado em pedra, esse código organizava a vida,
social com regras sobre propriedade, comércio, casamento, divórcio, herança, escravidão e punições. A ideia de que o rei deveria registrar e tornar públicas as leis, sujeitando-se a um padrão universal de justiça, ainda que rudimentar, foi uma das sementes do conceito de Estado de Direito. A famosa máxima, olho por olho, dente por dente, embora hoje soe punitiva, representava na época uma tentativa de estabelecer proporcionalidade na aplicação da justiça. Isso marcava uma ruptura com a vingança privada e aproximava a sociedade da mediação institucionalizada dos conflitos. Na economia, os mesopotâmicos criaram sistemas de crédito, contratos de aluguel, tabelas de juros e registros de transações comerciais que antecipam mecanismos financeiros muito posteriores. Os escribas eram fundamentais para esse funcionamento, atuando como registradores oficiais e garantindo a continuidade das práticas comerciais. A escrita cuneiforme, por mais limitada que pareça hoje, era extremamente versátil. Foi usada não apenas para registros burocráticos, mas também para literatura, poesia, adivinhação, medicina, manuais de sonho e até receitas culinárias. As tabuletas revelam um mundo diverso e detalhado, com profissões, especializações e uma clara divisão de papéis dentro das cidades. Socialmente, a Mesopotâmia era estratificada. No topo estavam os reis e os nobres, seguidos pelos sacerdotes, oficiais, mercadores, artesãos e, na base, camponeses, servos e escravos. Apesar da rigidez, havia certa mobilidade social possível, especialmente por meio do comércio ou do serviço militar. Mulheres podiam possuir propriedades, administrar negócios e se divorciar, embora seus direitos fossem limitados em comparação aos dos homens. Algumas sacerdotisas ocupavam posições de prestígio e figuras femininas importantes, como Enreduana, filha de Sargão de Acádia e a primeira autora conhecida da história, deixaram contribuições literárias e religiosas valiosas. Culturalmente, a Mesopotâmia era um caldeirão de mitos, lendas e cosmogonias. As histórias de criação do mundo, do dilúvio, da busca pela imortalidade e do conflito entre deuses e heróis permeavam a vida cotidiana e os rituais religiosos. A epopeia de Gilgamesh, por exemplo, oferece uma meditação profunda sobre a mortalidade, a amizade e o sentido da existência, temas que continuam a ecoar na literatura contemporânea. A figura do herói que desafia os deuses, que busca entender os mistérios da vida e que retorna transformado de sua jornada, tem raízes profundas nessas narrativas mesopotâmicas. Muitos desses mitos seriam incorporados, transformados e transmitidos pelas culturas que sucederam os sumérios, acadianos, babilônios e assírios, como os hebreus, os gregos e os romanos. Com a islamização da região e o surgimento do mundo árabe medieval, a herança mesopotâmica foi absorvida e reinterpretada. Embora a escrita cuneiforme tenha se perdido, o espírito investigativo e racional dos antigos habitantes da região ressurgiu nos centros intelectuais islâmicos, como Bagdá e Basra. A busca por conhecimento, a valorização da ciência, da medicina e da filosofia foram, em muitos sentidos, continuidades transformadas daquele mesmo impulso civilizatório que surgiu entre os rios. Assim, a Mesopotâmia não é apenas um capítulo distante encerrado com a conquista de Alexandre ou com a queda dos impérios locais. Ela é uma corrente subterrânea que atravessa milênios, influenciando silenciosamente as estruturas que moldam o mundo moderno. Hoje, ao visitar museus em Londres, Paris, Berlim ou Istambul, onde repousam peças mesopotâmicas saqueadas ou protegidas, como dizem alguns, somos confrontados com fragmentos de um mundo que parece ao mesmo tempo estranho e familiar.
As estatuetas de deuses, os cilindros selos, os contratos em argila, os mapas celestes, os instrumentos musicais. Tudo isso fala de uma humanidade que ainda reconhecemos. Mais recentemente, as guerras no Iraque, a destruição promovida por grupos extremistas e o tráfico ilegal de artefatos tornaram ainda mais urgente a preservação dessa herança. O patrimônio mesopotâmico tornou-se símbolo de uma memória coletiva que precisa ser protegida não apenas por seu valor histórico, mas pelo que representa sobre a origem da própria civilização humana. As escavações continuam. A tecnologia moderna, como a fotografia aérea, os drones, a análise de solo por espectroscopia e a inteligência artificial aplicada à reconstrução de fragmentos, tem permitido novas descobertas e interpretações. Textos ainda não traduzidos permanecem guardados em museus e universidades, esperando pela paciência e genialidade de futuros estudiosos. Cada nova tábua lida, cada fragmento de parede reconstruído, aproxima mais a humanidade de compreender suas próprias raízes. A Mesopotâmia, com todas as suas camadas de complexidade, brutalidade e genialidade, segue sendo um espelho no qual a civilização moderna pode se ver refletida, com seus acertos e erros, esperanças e temores. A história da antiga Mesopotâmia, ao fim, é mais do que um relato de reis e batalhas, de cidades em ruínas e textos esquecidos. É a história do primeiro passo de um longo caminho que nos trouxe até aqui. É a memória do instante em que os seres humanos decidiram organizar o mundo, registrar suas dúvidas, registrar suas leis, seus deuses, seus cálculos e sentimentos. É a lembrança de que tudo começa com uma tentativa de plantar, de construir, de escrever, de viver juntos, e que, mesmo em meio ao colapso e ao esquecimento, algo sempre permanece: a vontade de compreender, de criar sentido, de deixar um rastro para o futuro. A Mesopotâmia não é apenas o passado, ela é a origem, e em cada gesto de civilização, em cada cidade que se ergue, em cada lei que se escreve, em cada pergunta que fazemos ao céu, ela continua viva.